Olá, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então aqui ao estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Gálatas, que foi escrito pelo apóstolo Paulo para toda a igreja, inspirado por Deus, né? Como toda a Bíblia, toda a Escritura. Abra sua Bíblia agora no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, vamos ler, vamos estudar, vamos meditar, vamos pensar, analisar, e o Espírito Santo vai falar com a gente. Mas antes de começar aqui a leitura do texto sagrado, vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, abençoe essa gravação, abençoe esse vídeo, e repreenda agora, meu Deus, ao diabo, a Satanás, a todos os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, que querem impedir as pessoas de escutar a verdade através desse vídeo. Repreenda, venha abençoá-lo, que o maior número de pessoas possam ver esse vídeo e possam receber, meu Deus, a verdade, sair da escravidão religiosa, sair do engano, da mentira e conhecer a verdade. Então abençoa, pois eu entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, que todo seja para a honra, para a glória, para louvor, para a exaltação do Senhor. Põe as palavras certas na minha boca. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem. Creio que vocês já estão aí com a Bíblia aberta, né? Capítulo 2 do livro de Gálatas, versículo 11. Vamos dar continuidade aqui ao estudo bíblico. Diz assim, o apóstolo Paulo fala assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Olha só, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Uma clara diferença, meu amigo, minha amiga, entre judeus e gentios. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. É o povo escolhido de Deus. Eles viviam debaixo da lei de Deus. Tentavam praticar a lei de Deus. Tentavam porque nunca conseguiram. Porque o que é a lei? A lei é o padrão de Deus. A lei é santa. A lei é perfeita. E por ser santa e por ser perfeita, nunca ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Nem Moisés, nem Pedro, nem Paulo, nem Abraão, nem ninguém. Todos falharam. Então você vai perguntar, então por que Deus mandou a lei? A lei não foi... Deus não mandou a lei pensando que o homem conseguiria cumpri-la. Não, a lei foi para mostrar para o ser humano quem é Deus. A santidade de Deus, a perfeição de Deus, a moral de Deus. E o ser humano que é carnal, que é falho, que é pecador, não consegue, nunca vai conseguir chegar a esse nível. A lei foi somente para mostrar o erro, o pecado, como um espelho, né? Quando você olha para um espelho, você consegue ver, se você prestar bastante atenção,
você começa a ver os detalhes, né? As suas imperfeições, vamos dizer assim. Assim também é a lei. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a lei, você vê, né, os seus erros, as suas falhas, suas imperfeições. Por isso que tem pessoas que ela não gosta de ler a Bíblia, não gosta de escutar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela se sente mal. Ela começa a ver os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. E ela se dá conta que ela está condenada ao inferno por não conseguir cumprir a lei. Ela sabe que está indo para o inferno. Então o que Deus fez? O que Deus fez? Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele sempre salvou as pessoas pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Abraão, Moisés, todos, para ser salvos, tiveram que se humilhar diante de Deus, clamar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, pedir a graça de Deus. E assim foram salvos. Porque nunca ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Então nós somos salvos mediante a fé, hoje, no Senhor Jesus. Deus viu que o ser humano não pôde cumprir a lei, não poderia cumprir a lei. E Deus, por amor, está escrito ali na Bíblia, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós somos salvos pela misericórdia, pela graça, favor imerecido de Deus. Você olha para a lei, olha para a santidade de Deus, para a perfeição de Deus. Imediatamente você olha o seu pecado, a sua falha, o seu erro, reconhece o seu erro, o seu pecado, e você então se humilha diante de Deus e diz: Deus, eu estou perdido, eu estou condenado. Salva a minha alma. Por isso Deus enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Jesus foi a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei, porque ele é perfeito, ele é Deus, ele é santo. E Jesus foi para a cruz para levar os nossos pecados. Ele pagou ali pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Os nossos pecados foram para ele. E a justiça dele veio para nós. Por isso hoje somos justificados, somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça, que tem que ser pregado no mundo inteiro. Temos que tocar essa trombeta, temos que anunciar essa verdade para as pessoas. Porque, assim como na época de Paulo, de Pedro, as pessoas tiveram que conhecer a verdade, hoje não é diferente. As pessoas têm que conhecer a verdade. Temos que tocar essa trombeta, que somos salvos pela graça, não por obras da lei, não por práticas religiosas. O que aconteceu com Pedro? Pedro chegou ali no meio dos gentios que haviam crido, né? Que estavam salvos, estava comendo com eles, estava tendo comunhão com eles. E de repente chegou um grupo de judeus que não aceitavam o evangelho da graça, que diziam que não, que tinham que seguir cumprindo as obras da lei, tinham que guardar o sábado, tinham que fazer a circuncisão, tinham que participar das festas religiosas, tinham que fazer o sacrifício. Eram 613 mandamentos que nem eles mesmos, hipócritas, conseguiam cumprir e queriam impor essas práticas. Diziam que se eles não cumprissem aqueles 613 mandamentos, iria para o inferno.
E esse não era a verdade. Não era o verdadeiro evangelho. Porque para ser salvo não era necessário cumprir aqueles 613 mandamentos. Era impossível. Para ser salvo era somente crer no Senhor Jesus. Paulo falou uma vez: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele creu no Senhor Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo pela graça. Não teve que cumprir nenhum mandamento. Pela misericórdia de Deus. Tá bom? Então esse é o verdadeiro evangelho. Não uma religiosidade. Simples, né? Então os homens inventam religiões inspirados pelo diabo para corromper. E começam a impor peso, cargas, doutrinas, mandamentos, leis, e dizem que se as pessoas não cumprirem aquilo, vão para o inferno. Não tem a salvação. Isso é uma mentira. Isso é um engano. E Pedro, quando viu que chegou esse grupo de judeus, em vez de se manter fiel ao evangelho que ele mesmo pregava, começou a se debandear para o lado dos judeus. Por medo, por vergonha. Não queria perder a amizade deles, o conceito deles. E foi deixando a igreja, os gentios. E deu um mau, péssimo exemplo para os outros judeus que se haviam convertido, que foram atrás dele, inclusive Barnabé. E Paulo, cheio do Espírito Santo, se levantou e repreendeu a Pedro, cara a cara. Diz: Pedro, vocês estão sendo hipócritas. Estão deixando o verdadeiro evangelho para se corromper novamente com as práticas religiosas? Essa foi a repreensão do apóstolo Paulo a Pedro e a todos os demais. Né? Essa foi a repreensão. Mas foi uma repreensão por amor, não de condenatória, de se sentir superior, não. Porque o verdadeiro amor não é aquele que passa a mão e vai esconder o erro da pessoa. O verdadeiro amor é quando você prega a verdade. Quando você fala a verdade para as pessoas. Quando você pratica a verdade diante das pessoas. Na escola, no trabalho, na sociedade, na televisão, na internet, nas redes sociais. Você não pode ter vergonha do evangelho. Com vergonha ou com medo que as pessoas vão falar, vão pensar: vou perder amigos, vou perder trabalho, vou perder oportunidades. Não, você tem que ser autêntico. Não se corrompa. Nós temos que ser como o atalaia. O atalaia, a Bíblia fala no Antigo Testamento, deixa eu tomar um pouquinho de água. Qual era o trabalho do atalaia? O atalaia era aquele homem que ficava em cima do muro da cidade e quando via os inimigos chegarem, ele tocava a trombeta para avisar a população para se resguardar, se proteger, porque ia ter a guerra, para que eles pudessem se armar e se defender e salvar suas vidas. Então o atalaia tocava a trombeta para avisar. Agora, se o atalaia não tocasse a trombeta, ou dormisse, ou não avisasse, os inimigos iam chegar de surpresa e ia pegar as pessoas desprevenidas e essas pessoas seriam mortas facilmente, escravizadas. Então, o trabalho do atalaia era muito importante. E se o atalaia tocasse a trombeta e as pessoas não se prevenissem, morressem, o sangue delas não seria cobrado do atalaia. Mas se o atalaia não tocasse a trombeta e as pessoas morressem, aí sim o sangue delas seria culpa do atalaia. Então, o cristão tem que ser o atalaia nos dias de hoje. Temos que pregar o evangelho da graça. Na rádio, na televisão, na internet, no trabalho, no carro, no metrô, no ônibus,
para a família, em todas as circunstâncias. Não só pregar, mas viver o evangelho da graça. E não se preocupar com a opinião de ninguém. Não se preocupar em agradar as pessoas, aos homens, mas se preocupar em agradar a Deus. Porque se você pregar o evangelho da graça, a verdade para as pessoas, você vai tirar elas da mentira, do engano religioso, do engano das filosofias deste mundo, de Satanás, e poderá salvar a alma dessa pessoa, na verdade. Mas se elas não aceitarem ou derem as costas para você, não tem problema. Elas não estão dando as costas para você, estão dando as costas para Deus. Mas o sangue delas não será cobrado de você. Agora, se você não falar, tiver vergonha, aí sim, você será culpado do sangue dessas pessoas. Então, Paulo, ele estava sendo, o atalaia, tocando a trombeta ali para Pedro e os demais que estavam errados, estavam cometendo falhas, corrigindo o erro deles. Então, temos que avisar as pessoas que não é religião, não é papa, não é pastor, não é sacrifício, não é guardar o sábado, não é guardar a lei que vai salvar as pessoas. Não são práticas judaizantes. Nós não somos judeus, nós não precisamos de templo, não precisamos de altar, não precisamos de estola sacerdotal, não precisamos de quipá, não precisamos colocar um candelabro, nem a estrela de Davi, e nada disso. Nada disso. Não precisamos fazer sacrifício, de pagar o dízimo, ou qualquer outra prática religiosa, circuncisão, etc, etc, festas religiosas, nada disso. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor Jesus, pela fé nele. Simples assim. Tá bom? Então foi por isso que Paulo teve que repreender a Pedro por causa desse erro que eles estavam cometendo. Nós temos que pregar a verdade, porque infelizmente hoje muitas igrejas, muitos religiosos, muitos pastores, equivocadamente, maliciosamente, estão ensinando que para a pessoa ser salva, ela tem que fazer práticas religiosas, obras, e não é assim. Você vê aqui, no versículo 15, o que Paulo, cheio do Espírito Santo, continua falando. Ele diz: nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Claríssimo, né? O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois as obras da lei ninguém será justificado, pois por obras da lei ninguém será justificado. Se alguém vier falar para você, você tem que guardar a lei e tal, mostre esse versículo para elas. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, somos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Olha só, esse versículo 21 é maravilhoso. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Em outras palavras, Paulo nos está ensinando o seguinte. Paulo estava ensinando a Pedro e aos judeus e a todos nós
que se nós pensarmos que temos que guardar leis, mandamentos, ordenando, que temos que ter obras para ser salvo, então, obviamente, então para que Jesus morreu na cruz? Pensa comigo. Se eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, então para que Jesus morreu na cruz? Morreu em vão? Se eu sou salvo pelas obras, então Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Isso não é óbvio? Então Jesus morreu na cruz para que nós não precisássemos ter obras, porque não temos obras suficientes. Por mais que você se esforce, suas obras não são suficientes para a sua salvação. Ninguém. Todos que serão salvos não serão salvos por obras, mas pela misericórdia, pela graça de Deus. Isso significa que a pessoa, quando aceita Jesus, pode continuar vivendo no pecado? Claro que não. Uma vez que você aceita Jesus, você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, e aí você não será mais guiado por obras da lei, mas será guiado pelo próprio Cristo, pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de você. Isso a gente vai estudar mais para frente. Tá bom? Então, eu creio que está bem claro, eu creio que está bem resumido, né? A repreensão de Paulo sobre Pedro, explicando para ele que não era religiosidade judaica que ia salvar, não era obra da lei que ia salvar, mas somos justificados, somos purificados pelo sangue de Jesus, somos salvos por Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou a porta. Então nenhuma religião, nenhuma prática religiosa vai te salvar. Porque tem pessoas que ela pensa assim. Tem pessoas que ela pensa assim: eu vou viver, vou tentar ser uma pessoa santa, vou tentar ser uma pessoa iluminada, vou praticar o amor, vou praticar caridade, vou ajudar as pessoas, e aí eu compro um pedacinho no céu. As pessoas que pensam assim estão condenadas, porque por mais que pense que são pessoas santas e puras, são cheias de pecado e de falha, né? Então só seremos salvos mesmo pela misericórdia de Deus. Você quer ser salvo, meu amigo e minha amiga? Então, creia no Senhor Jesus. Creia no que Ele fez na cruz por você. Dobre o seu joelho, se arrependa, se humilhe. Peça a misericórdia, a graça dEle. Que Ele vai te perdoar, Ele vai te justificar, Ele vai te redimir, Ele vai te salvar, Ele vai operar um novo nascimento e vai mudar o teu coração. E você vai conseguir seguir Jesus a partir de agora, cada vez mais, e será salvo. Tá bom? É isso que deve ser anunciado, pregado, essa trombeta que nós temos que tocar para todas as pessoas. Qualquer dúvida que você tenha, escreve nos comentários, escreve uma mensagem para mim no Facebook, no Instagram, no YouTube, e eu vou te responder, vou te ajudar, tá bom? Para tirar as suas dúvidas. Esse é o quarto vídeo do estudo do livro de Gálatas. Se você ainda não viu os outros, é bom que você veja. Se inscreve no meu canal. Lá tem duas playlists. Tem a playlist de todo o estudo do Evangelho de João e tem essa nova que estou fazendo agora, que é o do livro de Gálatas. Já tem o vídeo número 1, número 2, número 3. Veja lá. Se você quiser, compartilha esse vídeo, copia o link, manda para as pessoas, para que elas possam também ser livres do sistema religioso e possam conhecer o verdadeiro Evangelho da Graça. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.